Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia incrível da nossa Semana da Emancipação Feminina. Hoje o tema é pobreza menstrual, estamos aqui com mulheres incríveis. Vão ter uma série de perguntas que a gente vai realizar para a mesa, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a presença dessas mulheres por terem topado estar aqui conosco. Muito obrigada, Flora, Larissa, Helena. A gente admira muito o trabalho de vocês. O motivo de estarmos aqui hoje é por conta disso também. A gente, enquanto Ecociclo, tem discutido pobreza menstrual e, mais do que isso, coletando dados para que a gente possa ter embasamento para a gente poder discutir isso de maneira política. Inclusive, a Semana da Emancipação Feminina é um evento que a gente realiza tem 3 anos, que é uma série de conteúdos durante uma semana para emancipar mulheres. E aí a gente vai falar de jurídico, vai falar de nutrição, vai falar de questões emocionais e mental. Esse ano, especialmente, a gente focou em menstruação. Então, faz parte dessa semana não só falar de pobreza menstrual, mas de inovação em menstruação, de sexualidade em menstruação, de políticas públicas em menstruação. Dou boas-vindas a vocês também e vou pedir para, antes de começar as perguntas, que vocês se apresentem, contem um pouquinho do trabalho de vocês. Aqui na tela, a primeira para mim está sendo a Larissa, que aí eu já dou uma ordem para não ficar também confuso, depois a Flora e logo após a Helena. Oi, gente, tudo bem? Eu sou uma mulher negra de pele branca, tenho cabelo cacheado, estou usando um batom vermelho, uma camiseta rosa, e o meu fundo é um desenho super bonito de uma mulher incrível com uma amiga minha, que é uma artista plástica. Ellen, gratidão pelo convite, Ecociclo. É incrível também estar com Helena e Flora nesse debate. Como você falou, eu sou a Larissa, eu sou publicitária de formação, né? Mas trabalho na luta pela dignidade menstrual desde 2020, desde o final de 2020, com a comunidade Sangue Nosso, com a comunidade 100% voluntária, e que vive 100% de doação, que atua em Fortaleza, região metropolitana, e algumas cidades do interior do Ceará. E o nosso trabalho é focado na dignidade menstrual, né? Que vai além da distribuição dos kits. A gente distribui kits de higiene para pessoas que menstruam e a gente fala de menstruação, de saúde menstrual. A gente já distribuiu mais de 27 mil absorventes, já atendeu mais de 9 mil mulheres, e a gente vem nessa luta para falar de menstruação enquanto educação, enquanto cuidado, com pessoas que menstruam e pessoas que não menstruam. Então, o convite para estar aqui contigo, Ellen, com vocês, Flora e Helena, e com todo mundo que está assistindo a gente, é muito importante para a comunidade Sangue Nosso. Obrigada, Larissa. E obrigada também por ter me lembrado de fazer algo extremamente importante, que é a audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou de cabelo trançado, no meu quarto, que tem um fundo com a parede branca, tem estantes, uma televisão, um espelho atrás de mim. E outra coisa que eu acabei lembrando também, hoje é o primeiro dia da nossa semana, é o primeiro conteúdo que a gente está compartilhando. E pelos próximos 7 dias a gente vai ter, como eu falei antes, a programação que a gente vai disponibilizar de maneira gratuita. Flora, pode seguir. Oi, gente, tudo bem? Assim como a Larissa falou, estou muito feliz de estar aqui. Foi um convite muito especial. Eu queria agradecer às meninas e, antes de mais nada, também já saudar aí todas na figura das entidades que cada um faz parte. Então, Ecociclo, Sangue Nosso, Grow Up, aí um monte de entidade muito massa. Na luta aí pela emancipação feminina, enfim, de todo mundo que precisa aí dessa emancipação. Eu sou Flora, eu faço parte do Sobre Nós. Sou uma mulher de pele clara, cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros. Estou usando minha fardinha da firma, que é uma blusa azul do Sobre Nós. E atrás de mim tem uma estante de livros. Enfim, eu sou estudante de Ciências Sociais, moro em Fortaleza, no Ceará. E faço parte do Sobre Nós, que é uma entidade aí que está no corre
de combater a pobreza menstrual, de levar a dignidade menstrual para as pessoas que menstruam, de combater como um todo a desigualdade de gênero desde 2021, porém eu entrei em 2022 e hoje em dia ajuda a tocar os assuntos aqui no estado do Ceará. A gente atua meio que em várias frentes, assim, a gente realiza o combate à pobreza menstrual, tanto por meio de ações comunitárias, então vou usar o exemplo aqui do Ceará. A gente tem mais de 80 mulheres cadastradas em um bairro de periferia daqui, onde a gente vai mensalmente fazer a distribuição de itens de higiene menstrual e tornar aí realmente um combate efetivo, né? Colocando aí uma coisa periódica mesmo. E a gente também sabendo que a pobreza menstrual não consiste só nisso, também faz trabalho com ações educativas dentro de escolas, com, enfim, grupos em geral, mas principalmente dentro de instituições de ensino, até porque a maior parte das nossas voluntárias são estudantes. E também constrói aí uma frente política para estar combatendo tudo isso que a gente sabe que é uma grande problemática dentro da nossa sociedade e que a gente sabe que só vai realmente ter um combate efetivo se partir de instâncias superiores, se houver aí uma ocupação de todos os espaços, inclusive os espaços políticos. Então a gente constrói aí uma frente também bem forte, eu tenho orgulho de dizer, dentro desse quesito também das iniciativas políticas, tá? Espalhada por vários estados do Brasil. Foi uma iniciativa que nem começou aqui no Ceará, na verdade, foi trazida até aqui, veio lá de Porto Alegre. Então, hoje, inclusive, a gente tem esse tipo de ação que eu falei, fixa mesmo, em 7 estados, se eu não me engano. Mas tem aí voluntários espalhados pelo Brasil e sempre com disposição de crescer. Obrigada, Flora. Lina? Bom, olá, pessoal. É um prazer conhecer vocês virtualmente. Larissa, Flora, Ellen, obrigada aí por estar participando desse encontro incrível. Eu estou muito empolgada para ouvir sobre o trabalho de vocês, porque é muito raro a gente ter esses espaços de troca, eu acho que nacionalmente, né, nessa questão. Então, primeiro, minha autodescrição, sou uma mulher branca, estou com um cropped vermelho, tenho um útero de cerâmica atrás de mim, alguns quadrinhos também que representam o sagrado feminino, uma plantinha, pode ser que apareça alguns gatos aqui atrás, e meu cabelo é escuro, levemente ondulado, e um pouquinho depois abaixo do ombro também. E, bom, tenho 20 anos, sou estudante de Políticas Públicas e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e acho importante dizer isso porque eu tenho um viés, né? Minha fala é muito voltada a essa questão de políticas públicas, porque foi como eu comecei a me envolver com dignidade menstrual, mas é também o jeito que eu enxergo o mundo agora como estudante, né? Então, eu me envolvi com dignidade menstrual a partir do movimento Livre para Menstruar, que foi criado pelas meninas da Girl Up Brasil. A Girl Up Brasil é uma organização que treina, inspira e conecta meninas para que a gente se torne líderes pela igualdade de gênero. Então, geralmente são meninas de 13 a 22 anos. Claro que os meninos também estão incluídos, mas a ideia é que as meninas tenham esse protagonismo e tenham investimento na sua liderança. E a gente trabalha por meio de clubes, que são, como a gente chama, nossos coletivos. Essas meninas criam geralmente nas escolas para avançar a igualdade de gênero como elas bem entendem que é necessário na comunidade. E aí, enfim, essa rede vai crescendo. Hoje a gente tem 150... A Girl Up Brasil chegou no Brasil em 2018, porque é uma organização originalmente americana. E aí, a partir de 2018, os clubes foram crescendo. Hoje a gente tem 150 clubes em mais de 20 estados. A gente calcula que mais de 1.000 meninas sejam envolvidas na rede. E a gente começou a trabalhar com dignidade menstrual e criou a Livre para Menstruar em abril de 2020. E aí, desde então, as coisas foram crescendo. Enfim, vou compartilhar um pouco mais do que a gente vem fazendo ao longo da minha fala. Mas é isso, também sou jovem líder do Women Deliver. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E um ponto importante, que eu sempre esqueço, afinal. Eu comecei na Girl Up Brasil como voluntária, então a maior parte da minha trajetória eu vou contar como quando eu era voluntária, né? Sobre quando eu era voluntária. Mas hoje eu estou atuando como supervisora de advocacy para a Girl Up Brasil. Eu comecei já faz 1 ano e meio, mais ou menos, em 2022, começo de 2022, para vocês terem essa também, que assim, hoje eu estou com um chapeuzinho Girl Up Brasil, porque eu trabalho na instituição, mas quando eu comecei, eu tinha 16 anos quando eu comecei, eu atuava como voluntária. E é isso. Que incrível, Helena, muito obrigada. É interessante você tocar nesse ponto, porque Ecociclo é um negócio social. A gente é um empreendimento.
E, inclusive, a gente está tendo agora o programa Embaixadoras da Menstruação, que é esse programa que está formando 30 lideranças em menstruação. E a gente estava falando sobre empreendedorismo menstrualístico e quais são as carreiras que a gente pode seguir para trabalhar com menstruação. E aí, você falando sobre agora fazer parte da organização, é mais uma opção que a gente tem para trabalhar com menstruação, para trabalhar com políticas públicas, não só sendo terapeuta menstrual, como sendo consultora, como sendo supervisora de advocacy. Então, tem diversos caminhos que a gente pode seguir para atuar nesse mercado que é escasso e que ninguém quer trabalhar e que ninguém quer falar. E aí, a minha primeira pergunta para a mesa é o que é essa pobreza menstrual, sabe? Parece que o nome diz muito, mas menstruar às vezes é tão natural e tão intrínseco do ser humano que parece que não falta nada. Mas no final do dia, quem menstrua sabe que falta. Então, o que é essa pobreza menstrual para vocês? Então, já que eu estou aqui de primeira, mas eu acho que a gente pode deixar o microfone aberto, né? Assim, não é. Eu sou a parte questionadora, eu acho. Eu não, assim, no começo eu falava muito em pobreza menstrual, pobreza menstrual. Eu acho que eu não, assim, é complexo falar essa palavra pobreza. Eu entendo que a falta, essa tua fala, Ellen, de falta o absorvente, falta esgotamento sanitário, falta o banheiro, falta educação, falta respeito com o corpo que as pessoas que menstruam. Eu acho que é meio que o que todo mundo falou, né? A gente está na luta pela dignidade, na garantia da dignidade, né? Na luta para que essa pobreza acabe. Eu acho que quando a gente fala pobreza, a gente reforça, óbvio que a gente precisa reforçar a falta. E como a Flora bem falou, e é uma coisa que a gente também na Sangue Nosso luta muito, para que não seja só uma distribuição de absorventes, que não seja caridade, que não seja doação. Não adianta eu chegar numa comunidade ou numa escola ou realizar as ações que a gente está fazendo se a pessoa chega na casa dela e ela não tem um esgotamento sanitário que funcione, se na escola o banheiro não está funcionando corretamente ou as pessoas não falam de menstruação de forma natural. Então, eu acho que a pobreza, ela sim, ela é a falta de tudo, dos itens de higiene básicos principais, quanto a educação dentro de casa, na escola, na sociedade civil. Eu acho que quando a Helena fala que a Girl Up luta envolvido nas políticas públicas, eu falo das políticas públicas, eu estou na Assembleia, eu reclamo, eu vou lá, eu cobro com quem tem que cobrar, mas, acima de tudo, uma coisa que eu sempre falo é que a sociedade civil precisa estar envolvida nisso. Porque todo mundo vinha assim, fala assim, Larissa, é normal menstruar. Não, peraí, não é normal, é natural, a gente precisa diferenciar isso. Então, quando a gente diz, não, gente, pessoas que menstruam, é natural menstruar, e ela pode escolher menstruar ou não. E ela não precisa viver com essa falta. Eu acho que todo mundo aqui meio que luta pela dignidade menstrual. Então, para mim, a pobreza, sim, é a ausência, a falta de tudo, não só do absorvente. Eu acho que até a falta de opção, de escolha. Eu escolho absorvente higiênico, calcinha, absorvente interno, absorvente de pano, menstruar ou não. Na nossa sociedade, a gente não fala sobre isso. Ai, gente, pode. Então, acho que a pobreza está aí, na minha falta de não estar envolvida. Sim. Perfeito, Lari. Meninas, querem contribuir? Eu queria só ressaltar, eu acho que eu sempre penso em 4 pilares, né? Muitos dos que a Larissa já citou. Então, eu vou meio que recitar a Larissa e colocar algumas coisas também que eu acho. Primeiro que sobre esses 4 pilares, né?
E mais de novo nesse viés de políticas públicas, né, de tentar conceitualizar. Eu acho que isso que a Larissa traz é muito importante, porque a gente tem um problema de conceituar, né, esse campo agora em português, né? Que palavras a gente usa, como é que a gente está fazendo isso? E é um começo, e é assim, esse momento que a gente vai testando, né? Então a galera começou com pobreza, aí o campo foi vendo, tipo, poxa, mas isso não tá legal, não tá interessante, não tá avançando. E aí agora eu vejo, por exemplo, um decreto do Lula do 8 de março, regulamentando a lei federal e tudo mais, ele já fala em precariedade menstrual. Então, acho que a gente vai testando essas questões. Então, acho que os conceitos estão sendo testados. E é bom que a gente, como sociedade civil, como a Larissa coloca, esteja lá para dizer isso funciona, isso não funciona. Porque no final do dia, quem sabe é a gente que está trabalhando com isso. Que está tendo contato com as pessoas, enfim, e fazendo essa ponte entre realidade e política pública, né? Porque tem um vazio gigante no meio disso. E aí, enfim, toda essa volta para dizer os 4 pilares que eu geralmente penso. A questão da educação menstrual. Então, tanto você conhecer o seu corpo, também como Larissa já citou, mas também a questão do estigma. Então, tem a questão da mulher se conhecer, da mulher saber do seu ciclo, mas também a questão de bullying na escola, como é que esses corpos são estigmatizados, e o que isso vai gerar, né, em termos de saúde mental e tudo mais. Segundo ponto, que a Larissa coloca também, que é muito importante, estrutura, o saneamento básico. Eu acho que isso é algo que as pessoas muitas vezes esquecem, e eu gosto que o movimento menstrual no Brasil está cada vez mais incorporando isso, mostrando que é um problema estrutural. Eu acho que esse é o ponto. A menstruação tem essa questão de, né, ser uma questão muito pessoal aos olhos da sociedade, ao mesmo tempo que a gente está com o movimento tentando lutar para que seja reconhecido como estrutural e como direitos humanos. E, de novo, nesse campo de conceituar, né? Como é que a gente mostra que é estrutural, que é um problema de saúde pública, que é uma questão de direitos humanos. Eu acho que tem isso. A questão dos produtos também, e aí vai além do acesso. Eu gosto muito quando a Larissa fala também que não é só uma questão de sim ou não, mas o que usar também, o que eu posso escolher, qual a qualidade desse serviço, né? Porque às vezes, vai distribuir absorvente, que nem estão fazendo aqui nas fundações Casa aqui em São Paulo, mas a qualidade é péssima. Então, assim, até que ponto que isso de fato está sendo um direito garantido? Tem a questão de sustentabilidade também, quando a gente fala de comprar, né, grandes quantidades. É claro que isso varia de população a população que vai receber esse produto, mas enfim. E tem o quarto ponto, que eu acho que são as que reforça reforça ou melhora a dignidade menstrual, enfim, ou reforça a precariedade, que é a questão das políticas públicas discriminatórias. E, enfim, e isso eu acho que vai desde dos impostos, por exemplo, que a gente vai pagar mais por conta de ter impostos absurdos no absorvente, até a falta de dados, que é uma política pública que não inclui a gente ter esses dados. Então, não inclui em pesquisas nacionais a gente ter isso sendo perguntado, em especial para jovens de menos de 18 anos, que são quando as pessoas que menstruam, né, em especial meninas, estão tendo a sua primeira menstruação. Então, para mim, são esses 4 pontos, e eu acho que é importante colocar a política pública para centralizar essa questão de imposto também. Não que isso necessariamente vai resolver alguma coisa, mas eu acho que é para mostrar que, né, mais uma questão que pega de maneira estrutural, e essa questão de falta de dados também, para mim, assim, é central, em especial quem estuda isso, a gente fica tipo, cara, eu vou ter que ficar recorrendo a dados, beleza, a gente tem até outros dados do sul global, mas a gente está falando do Quênia, qual a população do Quênia? Sei lá, 3 milhões de pessoas? Tipo assim, que seja 10 milhões de pessoas, vai ser a população do estado de São Paulo, sabe? Não vai dar para comparar com um lugar de 200 milhões de pessoas na América Latina. Então, assim, é muito difícil essa questão. E é isso, só ressaltar alguns pontos da Larissa e contribuir com essas questões. Obrigada, Helena. E sim, é muito importante a gente coletar dados. Eu acho que qualquer transformação e mudança, ela começa a partir dessa pesquisa, né? A gente precisa conhecer o que a gente está falando. E, para mim, a grande potência de grupos como o de vocês é esse reconhecimento de área, sabe? De poder trabalhar localmente e de poder se articular nacionalmente, e que essa estratégia ela não seja com base no que está lá fora, no que a gente imagina, no que idealiza, mas no que está sendo vivido. E aí, Flora, a próxima pergunta eu já quero fazer direto para você, que é: qual o maior desafio que você tem hoje na sua organização ao combate a essa pobreza menstrual?
Eu não te ouço. Tá com delay, eu acho. Não, não te ouço. Não te ouço. Gente, é um clássico do mundo pós-pandêmico. Florinha, eu acho que você poderia sair e entrar de novo. E aí, enquanto eu passo a pergunta para as mulheres, para a Helena e para a Larissa, e aí você sai e entra de novo para ver se sua conexão melhora. E aí, Lara e Helena, quais são os desafios que vocês enfrentam hoje para construir esse futuro da menstruação dentro da organização de vocês? Nossa, é uma excelente pergunta. Eu acho que assim. Eu acho que eu vou explicar um pouco mais, talvez, depois o que a gente faz, ou já explico agora o que você acha. Já conta a história toda do que a gente vem fazendo e já explica o desafio, ou conta meio por cima, faz um mistério? Ellen, você me diz, mediadora. Olha, eu acho que deixa o mistério, porque a gente vai ter um foco mais dentro do trabalho de vocês e você pode contar um pouco mais da história. Tá, então eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, eu acho que como organização mesmo, não como, né, pensando no movimento que, em geral, eu acho que é articulação com outros membros do terceiro setor, com outras organizações. Eu acho que a articulação vai desde o fluxo de informações, no sentido de o que está acontecendo, como é que vocês estão atuando, trocar como essas mobilizações estão acontecendo para que elas sejam mais articuladas e a gente tenha mais força, em especial localmente, né? E acho que localmente eu digo no Estado também, né? Porque o Estado, enfim, mesmo assim, já é muitas vezes difícil articular algumas coisas. Então, eu acho que a gente sente falta de articulação no terceiro setor, mas também com outras organizações, por exemplo, as organizações internacionais, então algumas organizações da ONU que fazem grandes relatórios sobre isso, mas que também, enfim, eu sinto ainda um ambiente meio difuso, assim, né, de como é que você entra, como é que funciona isso, esses dados vão sair quando, como, onde, como a gente usa isso. Então, acho que uma articulação maior da sociedade civil a gente vê hoje. E acho que o maior desafio de todos também, o maior não, é o segundo, acho que eles estão meio juntos, né? Mas é a questão de que a gente já fez muita coisa, aprovamos nossa primeira legislação federal no Brasil sobre isso, e agora? O que vem agora? Né? Qual é o ponto de, vencemos, mas ainda não, né? Tem que implementar, tem que regulamentar, tem várias coisas, tem que ver se vai funcionar no município, tem que ver se o gestor municipal não vai pegar o recurso do absorvente e gastar no que ele bem entender. Tem vários trâmites aí no meio para a gente entender de fato como é que essa política vai funcionar. Então, e vem muito dessa ideia, né? Claro que a gente tem uma estratégia de comunicação do tipo, é agora ou nunca, vamos derrubar o veto do Bolsonaro. Mas aí chega uma hora que, tipo assim, são 10 anos, sabe? Que a gente vai demorar para implementar, para avaliar, para fazer. Então tem que ter essa. E aí, por isso que eu sinto mais falta agora, acho que da articulação, do que quando a gente estava mobilizando e naquele pique do vai votar não sei o que, vai votar não sei o que lá. Porque agora é um negócio que vai demorar 10 anos. Então, se a gente não tiver uma base sólida, depois que as pessoas, enfim, né, forem saindo das organizações ou forem seguindo suas trajetórias, cara, se não tiver uma base forte, o movimento vai morrer, porque vai precisar de 10 anos de articulação. E assim, a gente viu, né, que só Deus sabe quem vai estar no poder nos próximos 4 anos. E aí, o que acontece com essas articulações? Como é que ficam? Se a gente tem ou não os contatos para entrar hoje, quem garante que daqui a 4 anos vai ser a mesma coisa, sabe? E aí, eu acho que a gente tem também, pós esses 4 anos, esse ímpeto do tipo, vamos deixar tudo mais organizado possível, que é para si mesmo, se a galera sucatear muito depois do que a gente fez, ainda vai ter alguma coisa. Não seja alguma garantia, né? Que muitas vezes não foi garantia nenhuma ter algo estruturado. Era só uma canetada que bastava para você tirar conselhos inteiros de participação social. Mas
eu acho que é isso, assim, esse misto de, cara, agora a galera tá vendo que é uma parte que não é tão bacana, tão legal quanto a implementação. Eu acho que é parte do nosso trabalho tornar legal para a sociedade civil, porque ela tem que estar presente. Como esteve, enfim, desde o momento da pressão nos parlamentares, tem que estar presente na implementação, tem que estar presente nas consultas para ver como isso vai funcionar, porque só a lei não, né, não tem um específico da legislação ainda, eu acho que cabe a nós também garantir que a gente vai estar orientando o governo a fazer isso direitinho, do melhor jeito possível. E a articulação, né, de modo geral, para que isso não morra nos próximos 10 anos, tudo isso que a gente construiu. Tá dando muita coisa, né? Eu me empolgo, gente. Não, tudo bem. Florinha, você consegue nos ouvir? Consegue falar agora também para a gente ouvir quais são os seus desafios? Pronto, agora dá certo. Vocês estão me escutando? Sim, estava. Ótimo. Assim, enquanto sobre nós falando, eu acho que o nosso maior desafio é o motivo da gente existir, que é a falta dessas políticas públicas efetivas. Então, a gente mesmo já esteve ali junto a políticos, enfim, a parlamentares, montando projetos de lei. Porém, como a Ana estava falando, a gente, até chegar na aprovação, até chegar na implementação, até chegar na garantia de que aquilo realmente está funcionando, é algo que demora muito mais do que você sequer pensar o seu projeto de lei. Então, a gente viu aí políticas surgindo enquanto estava bombando assim, o assunto da pobreza menstrual, como, por exemplo, até já começou a ser pensado ali no governo Bolsonaro, mas que aí veio questão de veto, questão de não ser implementado, questão de que quando foi realmente homologado, não foi aplicado. Aqui no Ceará, a gente também teve uma política para ter, por exemplo, a distribuição de absorventes dentro de escolas estaduais e tudo mais. Porém, a gente também conversa muito com estudantes e a gente sabe que não era realizado da forma correta. Vem agora aí o programa do Lula, que a gente também vê que ainda não teve aí a grande abertura para começar a ser implementado. Porém, enfim, é o motivo da gente existir. Enquanto tudo isso não ocorre, enquanto não parte da gente, parte de quem realmente deveria partir, a gente tem que fazer alguma coisa. E dentro dessa nossa atuação, a nossa maior dificuldade é justamente ficar no corre todo santo mês de garantir a grana para a gente conseguir comprar os itens que a gente distribui, para a gente conseguir estar nessa posição de realmente combater a pobreza menstrual. Então, como a gente tem justamente essa questão do cadastro fixo, a gente tem pessoas que a gente atende todo santo mês e que a gente não pode deixar de levar pelo menos o absorvente, que a gente sabe que é o básico, para você realmente levar a dignidade menstrual para alguém. Acaba que a gente tem que ficar o mês inteiro ali correndo atrás, conversando com todo mundo, fazendo passagem na Câmara, fazendo passagem na Assembleia, para conseguir realmente manter ali nossos recursos, para a gente conseguir passar todos esses recursos para frente, né? Então, vejo que nossa maior dificuldade no momento é isso. E como a gente também trabalha muito nesse viés de ações educativas e tudo mais, acho que a gente também bate muito de frente com a questão do tabu, que tem muito acerca do assunto ainda. Então, não só pelo quesito da menstruação, dos corpos e tudo mais, também tem o quesito dos corpos, enfim, das pessoas que menstruam. Então, a gente nunca traz o assunto da pobreza menstrual, da menstruação, da educação menstrual voltada só para mulheres. É sempre para as pessoas que menstruam, que sofrem com a pobreza menstrual. Então, a gente não só está lidando ali com tabu sobre a menstruação, sobre o sangue menstrual, enfim, que a gente sabe que existe, e já é muito difícil você lidar com pautas femininas, pautas voltadas para os corpos de mulheres, mas quando você abrange isso, você ainda abarca mais um preconceito, que é os corpos, enfim, da comunidade ali LGBT, das pessoas que menstruam, de homens trans, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, eu sinto que isso aumenta muito mais. Então, a gente sempre fala que é um projeto voltado para pessoas que menstruam, e por muitas vezes a gente escuta de volta, como assim pessoas que menstruam, sabe? Então, eu acho que isso é também um desafio que a gente vem aí, que a gente trava muito, porque, enfim, a gente está ali na posição também de trocar uma ideia, de passar conhecimento, de receber também muita ideia nova sobre, mas é algo que assunto assim também que torna o trabalho mais uma chavezinha para virar, sabe? É mais uma coisa que tem. Porém, eu encaro ainda assim essa questão
da nossa existência. A gente só existe porque não existem políticas públicas efetivas, como, enfim, o desafio maior que qualquer uma que enfrenta durante todo esse processo, né? É por isso que a gente existe, é por isso que a gente está pautando isso, sabe? Então a gente não existe porque a gente quer, a gente existe porque a gente precisa existir. Mas é isso. Perfeito, Flora. Larissa, você quer falar um pouco sobre os seus desafios? Eu acho que as meninas já falaram tão bem que são tantos, são o máximo dos desafios. Eu penso que, independente das políticas serem implementadas ou não, a garantia da dignidade menstrual para todos é relacionada à educação. O nosso país é um país que não tem educação. A gente sabe que a nossa educação é precária, e eu estou falando em todos os níveis. Pessoas que frequentam não escolas, eu estou falando da educação do nosso dia a dia, mesmo do cotidiano. E eu não estou falando da educação da pessoa saber escrever, ler, que isso também é precaríssimo aqui no Brasil. Eu estou falando de lidar, de respeitar, de entendimento, de empatia. Quando a Flora faz, as pessoas não entendem, porque a gente fala pessoas que menstruam. E a gente, às vezes, se coloca nesse lugar de, mas todo dia eu tenho que lutar sobre isso, todo dia eu tenho que falar de sangue, todo dia eu tenho que falar de menstruação, todo dia eu tenho que falar de respeito, de racismo, de homofobia. Assim, é uma coisa que na pandemia a gente estava muito no hype, que eu falo, a gente estava surfando a onda. Era todo mundo falando de menstruação, aquela reportagem do Fantástico bombou o assunto, aí choveu de doação, todo mundo entendia, todo mundo estava indo, todo mundo queria saber, todo mundo queria ajudar. Passou, acabou. E é uma coisa quando eu falo isso quando nas rodas de conversa, que a mesma conversa que eu tenho nas comunidades, que eu tenho com as pessoas que se encontram em situação de rua nas escolas, eu tenho com quem eu trabalho, com os meus amigos ali íntimos, eu falo, gente, vocês precisam entender uma coisa. A gente está aqui conversando, inclusive todo mundo que está assistindo a gente, nesse exato momento, novas pessoas que menstruam estão surgindo. E novas pessoas que estão passando a não menstruar mais. O mundo não está parando. O mundo vai para frente. É girando, é acontecendo. Do mesmo jeito que todas as pessoas que estão no planeta Terra nasceram de alguém que parou de menstruar. Isso é educação, parece que a cabeça buga, né? Dá um bum, explode. Mas é porque é isso que a gente tem que falar todo dia, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter resiliência de explicar com calma, não é porque eu estou dentro do processo que eu não tenho que aprender, mas eu também tenho que ter paciência para ensinar para as pessoas que não menstruam. E isso passa pela educação. Eu acho que, além das lutas políticas públicas, doação, voluntariado, eu, já que sou talvez a mais maturidade aqui da mesa, eu já não estou na escola, não estou na faculdade, eu estou em outro viés, mas também estou lá com todo mundo, e eu tenho que entender o que todo mundo passa, porque eu passei. Então, acho que a nossa dificuldade é estar na luta, e na luta com paciência, aprendendo, ensinando, entendendo e indo juntas. Acho que também tem isso, de acolhimento, né? Perfeito, Larissa. E aí, já aproveitando um gancho da sua fala, como é que a gente instiga essa sociedade civil a participar dessa causa, a entender que é importante, que está para além da modinha da época, está para além do ser legal, está para além de quero ficar bem na foto do Instagram? Como é que a gente engaja essas pessoas que estão ao nosso redor e que elas possam participar também e entenderem a importância desse projeto? Zero imposição. Eu não posso impor que todo mundo entenda o que é menstruar. Eu não posso impor que piscou o olho, agora eu entendo tudo de menstruação, de absorvente. Não. Agora eu acho lindo que o meu seio cresceu e que agora... Não. Eu
entendo que a gente... Eu sempre falo que a Sangue Nosso é um coraçãozinho e tem um coração que a gente tudo tem que lidar com muito amor e acolhimento e empatia. Na hora que... Aí eu vou falar uma coisa pessoal. Larissa Maia ficou menstruada e a pessoa com quem ele teve que falar foi com o pai dela, que é uma pessoa que não menstrua. Ela teve uma sorte, um privilégio de receber o acolhimento do pai dela. Uhum. Provavelmente eu sou 0,1% da população mundial. A maioria das pessoas que a gente lida, ninguém explicou. Ninguém falou o absorvente é mais para cima ou mais para baixo. Ninguém falou que o seio ia crescer, que o cabelo na axila ia crescer. Ninguém falou que ia sair alguns dias, podia ter uma dor, que podia dar dor de cabeça. E as pessoas que não menstruam não entendem. E a gente não pode simplesmente falar, entende aí, porque você tem que entender. Não dá. Então, eu acho que é cada vez a gente falar, mas agir de forma natural, sem imposição. Mas também não baixando a nossa voz no sentido, por favor, entenda que eu sou uma pessoa que menstrua. Sim. Colocando essas pessoas para lutar com a gente, não repelindo. Aí você não entende, então, não, deixa eu te explicar, você está afim de escutar hoje? Vem aqui, me escuta ali, me dá uma oportunidade de conversar com você. E eu acho que, tipo, Ecociclo, com embaixadoras da menstruação, assim, incrível, como canal de formação, não é babando, Ellen, mas é uma verdade absoluta. Como canal de formação, para a gente ter esse conhecimento maior. A mídia tem um papel primordial de nos dar a oportunidade de falar sobre menstruação. Quanto mais a gente fala, a gente sabe que era luta de formiguinha. Quanto mais a gente fala, vai acontecer. Eu acredito nisso. Vamos falar todo mundo, mas vamos falar de boa. Uhum. Sem se colocar para baixo também. Sim. Sim, perfeito, Larissa. Meninas, querem complementar? Eu queria pegar um gancho aí da fala da Larissa, que ela, inclusive, trouxe uma fala atrás, mas agora também, enfim, que é muito desse lance da gente, enfim, abordar o máximo de pessoas possível para conversar mesmo sobre. Então, eu não sei se ela está falando só de uma pauta de conversa em geral, que ela disse, é a mesma forma como eu falo com ali um amigo meu, com as pessoas na comunidade que eu, enfim, vou atuar. Enfim, é igual, mas eu acho que é muito importante a gente também entender a importância da adaptação dos discursos, sabe? Então, por exemplo, a gente já teve aí a sorte, a oportunidade e a cara de pau até mesmo de se meter em tudo quanto é espaço. Então, a gente já se meteu aí em, enfim, comunidades em geral, em todo tipo de instituição educacional, e também espaços aí políticos, para conversar, enfim, com aí uma gama de perfis de pessoas muito diferentes. E a nossa política é sempre fazer a pessoa se engajar na nossa pauta, claro. A gente quer que, se ela não tem capacidade, se ela não tem disposição, estar efetivamente junto da gente no combate à pobreza menstrual, que ela pelo menos entenda a nossa luta e que ela entenda a importância, principalmente, do que a gente faz. Que ela tenha consciência de que isso existe e de que ela saiba que se ela não está ajudando é por escolha dela, não é porque não é algo importante, que não é porque não existe oportunidade, que não é porque ela pode ajudar de uma forma, assim, imensa de opções, né? Não precisa ser ali só com uma doação de absorvente, não precisa ser indo com a gente realizar uma doação, não precisa ser batendo na porta de um político para cobrar uma política pública. Existem extremos e existem coisas básicas que você pode fazer. Então, é muito importante para a gente ter aprendido, aí não foi uma coisa que a gente já percebeu logo de início, não foi uma coisa que a gente sempre soube como abordar, mas ter um pouco dessa habilidade de adaptação dos discursos e da gente saber que a gente precisa estar ocupando todos os espaços e precisa estar em contato com todos os tipos de pessoas e que, para isso, a gente precisa, enfim, saber como abordar alguém, abordar o assunto. Porque a gente Com também não certeza, precisa... Flora, quando eu falei assim de falar sobre, todos os Uhum. discursos são adaptados, mas eu falo falar sobre menstruação, né? Uhum. Tipo assim,
falar de menstruação, porque muitas vezes a gente está nos amigos íntimos e a gente não fala, gente, hoje eu estou menstruada, eu não estou afim de sair. A gente simplesmente fala, gente, hoje não vai rolar. Eu acho que quando a gente adapta o discurso para todos os tipos de pessoas que a gente conversa, mas quando eu falo que falar para todo mundo é falar sobre menstruação, né, para todo mundo. Para todo mundo estar dentro daquele assunto e entender que ao seu lado pode alguém que está com cólica, alguém que está na TPM, alguém que está menstruando e você não está ciente daquilo que está acontecendo. Então, eu acho que falar, quando eu falo falar com todo mundo, é falar sobre, né? Claro, com os discursos adaptados e tudo que é necessário, porque isso é muito necessário, porque idades diferentes, pessoas diferentes, experiências diferentes, exige muito isso da gente. Claro, pois com certeza. Então, assim, tô aqui mais em consonância mesmo, então, para justamente trazer essa importância de que, enfim, a gente tem a cara de pau mesmo e a disposição de estar em todo canto, falando com todo mundo. E que isso é o que tem trazido, assim, levado a gente mais para frente, na verdade. Que é justamente estar levando a compreensão da importância do assunto, principalmente no seu âmago, e que a partir daí a gente pode construir e agregar ainda mais força para a nossa luta. Então, acho que esse é o ponto que tem auxiliado mais a gente. Também ter uma formação, assim, mais interna mesmo, da gente ter consciência das nossas falas, da gente ter consciência dos nossos estudos. E, enfim, da delicadeza do assunto que a gente trata, da importância que ele tem. Que se a gente compreender isso, passar para frente tá facílimo, sabe? Perfeito. Mulheres, eu queria falar um pouco agora de sucessos, assim. Eu queria saber dentro da... Não sei, Helena, você quer contribuir? Quer falar alguma coisa sobre? Não, eu vou dizer uma frase, vai. Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Acho que não importa o quanto a gente fale para as pessoas vão se perguntar e dizer, mas eu não entendi direito, onde é que eu me enfio nesse rolê, nesse jogo gigante de coisas que eu não tô entendendo direito. Então é isso, eu acho que existe a didática. Eu não sou a pessoa mais indicada, por isso que eu deixei as mulheres falarem aqui, porque eu fiquei tipo, gente, essa é uma coisa que vocês fazem 1000 vezes melhor que eu. Mas eu acho que o que eu diria em uma frase é: a gente tem que tomar cuidado às vezes, de modo geral, como movimento, para não esquecer que no fim do dia a responsabilidade maior é do Estado e que deve ser considerado um direito humano, sabe? Eu acho que sempre não esquecer que esse trabalho que a Flora e a Larissa estão fazendo é um trabalho emergencial, porque a gente está em uma situação de emergência de precariedade menstrual, mas que não é dever dessas organizações ficar todo mês colocando produtos. A ideia é que a gente tenha um dia um sistema, sabe, já pronto, já feito. Então, assim, eu acho que a ideia é que a sociedade civil, de fato, o melhor que ela pode fazer é falar sobre isso e tirar os estigmas. E, quando possível, né, se engajar com a pressão, que é nas redes sociais. Eu acho que é muito poderosa a questão das redes sociais, no seu âmbito de trabalho. Tem muita gente, por exemplo, jornalistas, né? Jornalistas, nossa, podem contribuir muito pro tema, a galera da publicidade, várias coisas, né? Eu acho que olhar para o que você faz de melhor, se você quiser contribuir, se você tiver tempo, né? Lembrando sempre que esse é um dever do Estado em última instância, né? Porque senão a gente cai naquela questão de é uma questão pessoal, você que lute com o seu absorvente. Não. Uhum. Legal, Helena. Então, eu já vou até, inclusive, mudar de pergunta. Pegando o gancho da sua fala, quais são hoje as políticas públicas, modelos de políticas públicas que existem hoje no Brasil ao combate à pobreza menstrual? O que a gente tem praticado hoje no Brasil? Eu vou dizer um pouco da federal, que eu venho trabalhando bastante com isso, e aí deixo para as meninas falarem, enfim, das políticas municipais mais a fundo. Mas eu sei que você vai perguntar sobre sucesso, você tinha feito essa pergunta, então vou deixar para falar depois do trabalho que a gente vem fazendo. Mas a gente teve, em 2021, a primeira política pública aprovada com relação à dignidade menstrual a nível nacional. E foi um marco, e ela foi aprovada de fato, mas em 2021, em outubro de 21, ela foi aprovada com muitos vetos. E vetos em artigos principais dessa política, que, por exemplo, né, a distribuição de absorventes. Então, em outubro de 21, essa política chega, é vetada, e a gente, enfim, com outras organizações, com parlamentares, a gente trabalhou 5 meses por
pela derrubada desse veto, e acho importante contar um bastidor de que assim que o Bolsonaro vetou isso, foi feito um acordo no Congresso para que esse veto fosse derrubado. Quando ele fosse pautado, quando ele entrasse na agenda de novo. E aí o que a base do governo fez? Então não vai entrar na agenda. Quando vocês forem votar, ele vai cair, então não entra na agenda. Então foi muito difícil fazer essa articulação, mas ela rolou, foi colocada na agenda, tiveram vários parlamentares parceiros, inclusive da base do governo, que eu achei, né, que é um ponto do movimento menstrual, que ele é bastante superpartidário, envolve vários partidos. Eu acho isso importante, esse caráter do movimento, para garantir essa visão de direitos humanos, uma questão de partido e tudo mais. E aí, enfim, depois que o veto caiu em 10 de março de 2022, olha só, quase fez mais de um ano, meu Deus. A gente teve, de fato, a primeira política pública com relação à educação menstrual e distribuição de absorventes. E aí era para essa política ter sido regulamentada, o prazo era julho de 2022. Claro que não foi. O governo Bolsonaro levou com a barriga isso, era para o Ministério da Saúde ter feito isso. E aí só foi, de fato, sair a primeira regulamentação, a primeira portaria do Ministério da Saúde em novembro de 22. Então, assim, foi... E aí, nesse momento, era uma política que era de você realocar verbas, então dá R$36 por pessoas beneficiárias da política para os municípios, para que esses municípios comprassem os absorventes, para que esses absorventes fossem distribuídos. E aí, quais são as populações hoje que estão incluídas nessa legislação? São estudantes de baixa renda, baixa renda considerada hoje, né, no governo Lula, com pessoas que... o critério de baixa renda do Bolsa Família. Então, estudantes de baixa renda de escolas públicas, mulheres em situação de privação de liberdade e também jovens em privação de liberdade também, mas tem um nome, instituições socioeducativas, se não me engano. Então, são essas... E, enfim, também tem população em situação de rua que seja atendida por programas de saúde voltados à população de rua. Então, são esses os públicos. Claro que, né, tem algo muito maior, tem uma questão, enfim, mais estrutural, mas a ideia era que começar por esses públicos também eram os públicos que eram mais abordados em legislações fora do país, e aí acabou sendo construído assim, passou assim, e hoje, nesse 8 de março agora, de 2023, o governo Lula, o próprio presidente, no caso, veio com um decreto para regulamentar em cima da portaria, mas mudou muito, assim, o jeito que foi abordada a questão, né? Então, primeiro estava com uma incumbência do Ministério da Saúde, agora no governo Lula está assim, Ministério das Mulheres, da Educação, da Saúde, vários ministérios. Isso eu acho um ganho muito grande, né? Porque mostra a interdisciplinariedade da questão. Então, hoje a gente tem uma política pública que está no primeiro passo de regulamentação, né? Então, ela está dizendo, tipo, ó, é isso que precisa ser feito, o Ministério da Justiça também, inclusive, né? Então, é isso que precisa ser feito, mas só das linhas gerais, assim, sabe? Então vai ter que sentar o Ministério das Mulheres ainda para ver como é que vai fazer isso, o próprio Ministério da Saúde, se vai ser uma realocação de dinheiro ou se vai ser uma grande compra do governo federal. Ninguém sabe muito ainda como isso vai acontecer. Então, como eu falei, a gente tem a política, a gente aprovou, a gente tem isso no ordenamento jurídico brasileiro, que é incrível, mas a gente não tem ainda como isso vai funcionar, a gente não tem previsão de quando isso vai funcionar. E isso é muito difícil, sabe? Então, acho que agora a questão maior, né, sempre lembrando dos públicos que muitas vezes foram deixados de fora dessa legislação, buscando ampliar isso, possivelmente, mas também pensando como que isso vai ser regulamentado, né, e como que a sociedade civil vai estar junto para colocar as normas específicas de como isso vai funcionar, para garantir, por exemplo, que não seja aprovada a distribuição de absorvente. E aí, qual a qualidade? O prefeito que escolhe. Aí hoje a gente tem um problema, né? Então, eu acho que tem essas questões na política federal hoje. E, enfim, as estaduais também, como as meninas falaram, avançaram muito durante a pandemia. Todo mundo queria, parlamentares estavam ganhando muito capital político em cima dessas questões, mas foi bom que a gente tinha muitas organizações para acompanhar muitos desses parlamentares para que fossem construídas políticas de fato. Eu lembro claramente de duas políticas principais que a gente participou, estaduais, que foram a do Rio de Janeiro, que foi a primeira que a gente aprovou em junho de 2020, e no Rio Grande do Norte, que foi protocolada um pouco antes de junho de 2020, demorou mais ou menos um ano para ser aprovada, então em 2021 foi aprovada
política do Estado no Rio Grande do Norte. E até hoje não foram... Assim, a do Rio de Janeiro a gente... Era uma questão de imposto, né? De incluir o absorvente como item essencial na cesta básica. Que, enfim, a gente entende que é algo que já está funcionando, mas no estado do Rio Grande do Norte, que era uma política mais abrangente, que falava de dignidade menstrual além de distribuição e imposto, a gente vê que ainda não teve implementação. Até porque teve eleição agora, né? Então os governadores estão... Né, tem um monte de pautas e aí vai da gente garantir que essas pautas não vão sair da visão dessas pessoas. Então, Obrigada. Aí, os pais ficam com uma galera que sabe melhor que eu disso. Obrigada, Helena. Flora, Larissa, vocês querem contribuir sobre políticas públicas que vocês conhecem e têm acesso, que a gente possa compartilhar? Eu queria agora ainda, antes de entrar nesse âmbito mais estadual, municipal, falar um pouco das políticas também federais que a Helena trouxe. Então, trazendo assim mais para um âmbito recente mesmo, né, do que vai ser aí, o que a gente vai encarar daqui para frente, que é justamente esse programa de proteção e promoção à dignidade menstrual, que foi já agora no governo Lula, no 8 de março, e que é muito bom a gente ver esse avanço, inclusive da pauta da dignidade menstrual para pessoas que menstruam. O termo pessoas que menstruam está sendo aí devidamente usado, né? Então a gente vê realmente uma intenção de se abranger a parcela da população que realmente sofre com esse mal estrutural. Porém, a gente também vê que é algo mais focado justamente nesse aspecto da distribuição dos itens físicos mesmo, de higiene menstrual, da absorvente, tudo isso. O que é muito bom, muito importante, enfim, a gente sabe que não vai se combater sem isso. E que também tem aí uma iniciativa mais voltada também para a formação de profissionais da saúde realmente qualificados para lidar com o assunto, o que também é inegavelmente importante, e que realmente saibam tratar do assunto contato, né? Porém, a gente vê que justamente o governo, que é quem tem o grande poder de combater a pobreza menstrual nos quesitos, por exemplo, de saneamento básico, que é quem tem acesso a promover isso, não está pautando nesse momento, sabe? E que a gente sabe que também tem muita mulher por aí, a maioria no caso, que sofre com a pobreza menstrual, que não tem condição de lidar com a sua menstruação porque não tem acesso a saneamento básico. Então, por exemplo, não tem como ter uma higiene correta sem saneamento básico. Não tem como você ter um descarte correto dos itens sem saneamento básico. Então, enfim, são problemáticas que a gente vai enxergando aí nas políticas públicas, que a gente vê que, enfim, iniciativa muito importante, iniciativa muito legal, porém, ela está completa? Foi consultada as pessoas que precisavam ser consultadas para que ela fosse pensada? Porque provavelmente uma pessoa que tem domínio do assunto teria mencionado justamente essa gama de assuntos que faltam para que seja efetivada a promoção da dignidade menstrual, como está no próprio nome do programa, sabe? E aí, enfim, todas as outras questões que a Helena trouxe, de que a gente tem aí a aprovação, a divulgação do programa, mas que a gente não sabe quando isso realmente vai ser efetivado. Teve aí a revogação do último com a aprovação desse, porém, por enquanto, o que vai ser feito? A gente vai ter isso a partir de quando, sabe? Porque é algo urgente, é algo que está acontecendo agora. Tem pessoas sofrendo com isso agora. Então, não é como se não fosse uma coisa assim, que precisa ser realizada no momento. A gente precisa que seja feita da forma correta, que seja pensado, que seja executado. Porém, a gente também precisa que seja algo que realmente receba a atenção emergencial que precisa ter, sabe? Enfim, tem essa formação aí focada para os profissionais da saúde que vão lidar com o assunto. Porém, eu, pelo menos, quando li a portaria, não enxerguei nada que tenha o repasse dessa informação, sabe? Que age sobre as políticas educativas, sobre educação menstrual e tudo mais, que a gente sabe que é muito importante. A gente sabe também que é o que vai fazer com que uma pessoa que menstrua entenda do que ela está passando. Então, não sobre a pobreza menstrual, enfim, ela sabe que, por exemplo, se ela não tem um absorvente ali quando ela está menstruada para usar, aquilo está errado. Mas ela sabe que, por exemplo, ela tem que trocar o absorvente periodicamente e que se ela não trocar, enfim, ela vai estar correndo risco de infecções, vai estar colocando a saúde dela em risco. É uma grande problemática ela não ter o absorvente, mas se ela tiver, ela também vai ter acesso à informação que ela precisa para justamente utilizar da forma correta. Tem muita pessoa que menstrua também
que não sabe que tem alergia aos itens, enfim, tipo absorventes e tudo mais. E que existem outras possibilidades, que não precisa ficar sofrendo com aquilo. Então, enfim, acho que são vários fatores que a gente sempre vê que podem ser aprimorados dentro das políticas públicas, mas que a gente também se pergunta por que não está da forma correta desde o princípio, sabe? Se é uma coisa tão importante, tão grande, que parte de uma instância, da instância superior, sabe? Por que não consultaram alguém para fazer da forma correta desde o início? Então, enfim, são aí detalhes, né? Eu acho que a Larissa também pode aprofundar mais nesse quesito das políticas estaduais, municipais, principalmente porque a gente é da mesma cidade. Então, se ela tiver interesse de falar mais sobre. Mas a gente também teve aí, justamente durante esse período aí do veto do Bolsonaro sobre o antigo programa de regulamentação, né? Justamente de políticas que foram efetivadas aqui no estado do Ceará, por vereadores e tudo mais, que na época era uma vereadora, no caso, que estava encabeçando, e que agora é deputada, justamente de algo para meio que amenizar o impacto que teve dessa não promoção da dignidade menstrual. Então, questão de distribuição de absorventes em escolas e para pessoas em privações de liberdade, mas que a gente também, pelo menos assim, falando mais do quesito que eu tive acesso, de conversar com meninas da rede estadual pública, assim, que era para... Assim, eu sou da rede estadual pública de ensino superior, e na minha instituição não tem nenhuma política a esse sentido. Não existe uma distribuição de absorventes, nem nunca existiu, não existe uma disponibilização nem dos banheiros. E na de ensino médio, ensino fundamental, também a gente conversa com muitas estudantes que não são voluntárias nossas sobre nós. E a gente também sabe que, por exemplo, começava o ano, recebia uns 2, 3 pacotes de absorvente e pronto, acabou. Era isso que você tinha para usar o ano inteiro. Como se você só menstruasse 2, 3 vezes no ano inteiro, né? Mas, enfim. E aí a gente sabe que é uma iniciativa muito massa também, mas que não existe a devida vigilância, devida aplicabilidade, né? E se a Larissa tiver interesse de falar mais sobre os pormenores aí dessas políticas também, acho que vai saber mais. Eu acho que é isso mesmo que a Flora falou, né? Nós somos do mesmo estado, da mesma cidade. Eu só lembro que, de forma muito importante, na época do veto do Bolsonaro, o nosso governador, que é o atual ministro da Educação, que é o Camilo Santana, ele sancionou, eu acho que foi um dos primeiros estados, ele sancionou, não vai distribuir, não, pois aqui vai distribuir. Isso foi acontecendo. A gente sabe que de forma precária, a gente sabe que eu gosto também de falar isso. A gente tem que cobrar, mas a gente precisa entender que um governo tem suas burocracias, suas licitações. A gente não pode simplesmente... a gente tem que cobrar com entendimento, com argumentação. E o que eu posso falar é que na conversa com essas instituições municipais e estaduais, eu sei que tem uma cidade aqui do interior do estado que faz essa distribuição. Ela não é mensal, mas que isso acontece, e é como a Flora falou. Tem escolas que recebem, tem escolas que não recebem, tem gente que recebe, passa 2 meses sem receber, e a gente sabe que a menstruação é mensal, então, assim, ainda não aconteceu. Realmente teve uma vereadora que vem lutando por isso, que agora é deputada. Então, aqui no estado, tem aquela coisa de querer alavancar, de querer lutar, mas a gente não tem nada efetivo ainda. Eu acho que o que o Lula fez é um avanço, mas o avanço precisa avançar. Então, eu acho que as meninas, Helena falou muito bem, adorei escutar a Helena, porque essas coisas de políticas públicas, né, eu não sou não tenho essa expertise, eu vou lendo, tentando estudar, mas é muito bom escutar alguém que está dentro e aprender. Eu fiquei aqui bem quietinha só, gente, ela falou isso. Que bom, obrigada. Larissa, deixa eu só fazer, Ellen, eu sei que você estava assim, meu Deus, o tempo, mas eu queria fazer um adendo ao que a Larissa falou, que eu acho muito importante, como você falou. Eu tento ser, né, mais assim, falar de um jeito que não assuste as pessoas para achar que política pública é chato e burocrático. Então, que bom que você gostou de ouvir. Mas eu acho que esse ponto que você traz sobre a burocracia dos governos, eu acho isso muito importante. Eu acho que em especial agora. Então,
Falo de um momento aí, enfim, novidade aqui, mas eu estou trabalhando junto com algumas outras organizações em algumas recomendações para o Ministério da Saúde, para o Ministério das Mulheres. E agora que você falou do Camilo, não sabia desse fato, né? Porque eu não sou uma pessoa muito próxima da área da educação. Então, talvez, quem sabe, a gente vai com uma reunião com o MEC também. Mas a gente tem uma reunião já marcada com o Ministério da Saúde, Ministério das Mulheres, para apresentar algumas recomendações para normatização, no caso, para escrever as regrinhas específicas de como essa política nacional vai funcionar. Porque é isso, por mais que a gente queira que o Lula fale várias coisas sobre educação menstrual, ele não pode, porque quem tem que fazer isso é o Ministério da Educação. Só o Ministério que vai ter suas competências para falar, enfim, sobre essas questões. Então, quem a gente tem que pressionar são esses ministérios, são essas pessoas, são esses burocratas que vão escrever exatamente as coisinhas que tem que estar e que a gente quer que estejam. Né? Então, por exemplo, por isso que a gente acabou pensando, né? Dia 28 agora é o dia da dignidade menstrual, então aproveitemos a data, falemos com o ministro das Mulheres, que assim, o ministério, quem está com essa pasta atualmente, é o Ministério da Saúde. Então, hoje, quem tem todas as informações sobre como estava funcionando, dados, a verba, é o Ministério da Saúde. E aí a gente tem um outro problema, né? Não temos hoje verba para o programa. A gente não sabe de onde vai sair os muitos milhões que estão dispostos. A gente não sabe. Então, se você falar com... Assim, a gente vai falar com os ministérios também para entender essa normatização das coisas, as regras de como que vai funcionar exatamente cada política, como cada ministério vai lidar com esse tema específico, mas a gente não tem como pedir muito para eles sem, por exemplo, focar também na questão de financiamento. Porque eles vão falar, beleza, lindo, mas cadê o dinheiro? De que pasta vai sair? Quanto custa? Então, é um ponto. A gente está trabalhando com alguns gabinetes para que eles elaborem, porque a gente também, né, política orçamentária eu zero conhece. Então, assim, tem que ser alguém que sabe disso, que vai nos ajudar, que esse apoio jurídico é muito importante. Então, assim, é um ponto, né? Muitas vezes ativista, a gente é muito, sei lá, área de humanas, mas para outros lados que não exatamente a jurídica ou a econômica, e aí a gente fica tipo, ai meu Deus, e agora eu faço o quê com esse monte de burocracia? Então é importante a gente ter essas pessoas do nosso lado que vão fazer isso, porque é isso. O Ministério da Saúde vai virar e falar, que lindo, não tem dinheiro. E aí a gente faz o quê? Né? Então, que nem a mesma coisa do MEC, né? A única o único órgão que vai poder falar sobre educação menstrual vai ser o MEC. Não adianta a gente falar exatamente com, sei lá, prefeitura para querer mudar currículo. A prefeitura vai fazer aquela coisa específica que pode fazer, que é um programa específico, mas currículo é só com o MEC. Então, vai da gente entender também as limitações do governo e que a gente tem um governo que é muito mais aberto e que a gente tem, por exemplo, agora como ter reuniões, né? Porque imagina eu ter uma reunião dessa com a Damares, que falou de bolsa mods ou qualquer coisa, né? Então, é muito diferente o ambiente que a gente está, e esse momento, esse início de governo, início de implementação não, mas de regulamentação da política, em que a gente vai poder incidir. Trabalharemos por isso, então, tipo assim, eu tô nessa coisa meio abrir esse diálogo com o executivo e coloco também nas minhas recomendações, eu tô trabalhando mais na área de meninas e escola, mas e por esse lado também eu coloco, aliás, eu coloco nas minhas recomendações a questão da participação popular. Então, que a gente seja, como sociedade civil, consultadas, que as meninas, por exemplo, com deficiência tenham uma consulta específica que seja diferente das outras pessoas, que a gente tenha os dados que sejam desagregados por raça, por várias questões, eu acho, né? Porque essa questão dos dados também é muito importante. Então, assim, colocar algumas especificidades que esses burocratas não sabem, né? Tipo, que é o que a Flora colocou, por exemplo, quando fizeram a lei, por que não falaram sobre o saneamento básico? Porque a deputada que fez, cara, ela leu o que ela conseguiu ler, aquilo ali não chamou a atenção dela, ela acabou não escrevendo e foi assim. E aí agora, sabe, a gente consiga abrir alguns precedentes ali, tipo, tem escrito dignidade menstrual, talvez a gente consiga fazer isso, mas assim, são rearranjos meio jurídicos que a gente vai ter que tentar, não é burlar, mas assim, usar de maneira esperta, né, para conseguir, por exemplo, incluir a questão do saneamento básico, ainda que não esteja explícita lá, ou falar com o Ministério de Desenvolvimento Regional, que eu acho que é quem... Desenvolvimento? Sei lá. Que cuida disso. Então, enfim, essas particularidades jurídicas são muito importantes e não dependem apenas de boa vontade política, depende de várias outras coisas de conhecimento teórico específico, enfim. Mas a gente está nesse meio, estamos tentando incidir nisso.
Perfeito, Helena, muito obrigada. A gente já está finalizando o nosso momento, infelizmente. E como última pergunta, eu queria passar para vocês, que seria essa pergunta assim, quais as ações positivas, quais são os sucessos que as organizações de vocês tiveram ao longo desses anos? E também mesclando um pouco que vocês falassem um pouco mais do trabalho de vocês. E aí, o trabalho mais as conquistas. Para a gente finalizar. Flora, você quer começar, ou Larissa? Eu posso começar, então. Acho que eu dei uma breve resumida durante a apresentação no termo das frentes de atuação sobre. Então, eu acho que as nossas vitórias, assim, elas são mais particulares, mais internas, que eu falo, assim. São vitórias no sentido de que a gente começou a realizar esse cadastro de pessoas que a gente atua mensalmente, de pessoas que a gente vai estar ali realmente mais próximos, construindo um laço e uma frente de combate à pobreza menstrual. E que quando a gente vê que a gente realmente está conseguindo realizar isso, por exemplo, que todo mês a gente está lá, a gente está conseguindo construir uma conversa, está conseguindo realizar a doação, que a gente não está assim, conforme os meses passam, ficando todo santo dia no desespero de faltam 100 absorventes para a gente conseguir. Falta a gente entrar em contato com não sei quantas pessoas, que a gente vê esse trabalho diminuindo, dá muita felicidade mesmo, porque chegava um ponto de que a gente, enfim, a gente ainda, como não tem um financiamento, está precisando pagar para trabalhar, mas que a gente vai reduzindo aí os gastos, que a gente não está mais realmente precisando desembolsar o dinheiro para realizar tais ações. Então a gente vê a aderência de cada vez mais pessoas aí construindo essa rede de apoio para a gente conseguir realizar esse repasse. É muito importante, deixa a gente muito, muito feliz. A gente também vê as voluntárias sempre se engajando assim mais. É algo que é inexplicável, assim. A gente sabe que esse tipo de coisa, às vezes, é meio rotativo, né? A forma como um projeto desse tipo se encaixa na vida de cada pessoa que tem interesse de estar ali construindo. Mas a gente vê que tem cada vez mais pessoas realmente ativas assim na construção do projeto, das ações. Também é muito bonito, porque a gente assim cresce para todo lado. Então a gente tem cada vez mais meninas engajadas tanto na distribuição dos absorventes, dos itens de higiene, quanto cada vez mais meninas construindo materiais ali educativos, querendo falar sobre o assunto, realmente colocando a gente nos espaços, arranjando um momento ali na sua escola, com a galera do teu curso, levando a gente para estrear um ponto de coleta de absorventes. É realmente muito bonito de se ver, sabe? Que tá cada um ali no seu corre para garantir fazer alguma coisa que leve a gente para frente. Então é algo assim que dá uma satisfação gigantesca. E assim, de coisas assim, um pouco maiores e tal, a gente vê nos nossos estados que a gente atua, as meninas conquistando vários locais. Então, por exemplo, o pessoal de Santa Maria, que há pouco construiu um projeto de lei junto a uma parlamentar e que está aí em processamento, lutando pela aprovação. Então, a gente se enxergar assim, realmente ocupando uma variedade gigantesca de locais e levando nossa pauta, trazendo isso com a devida importância para o máximo de pessoas possível, é algo que traz uma realização assim sem tamanho, que apesar da gente estar cansada, exausta, mal conseguindo respirar mais, é algo que a gente enxerga que valeu a pena, sabe? Então, é indescritível a gente enxergar isso, é muito, muito bom, deixa a gente muito feliz. Legal, Flora, eu fico muito feliz de escutar também, fico muito feliz mesmo. Legal. Lari? Oi, então, eu acho que falar um pouco do trabalho da Sangue Nosso, eu acho que muitas pessoas às vezes questionavam por que uma publicitária trabalha com marketing de moda, tem esse trabalho, né? Assim, que eu não falo que é trabalho, né? A Sangue Nosso é um propósito de vida. E eu acho que ele já estava meio que traçado para mim lá no comecinho da minha vida enquanto pessoa que menstrua, né? Eu sempre fui a rainha de manchar a calça.
sempre fui aqui ia para o hospital por causa das cólicas, a rainha do fluxo intenso, mas isso não, pela minha sorte, assim, de pais incríveis, isso nunca me traumatizou, né? E talvez pela escola que eu estudava também, isso nunca me traumatizou. Por mais que os bullying e zoações, né, como o pessoal fala, que eu tenha recebido, eu sempre tive muito acolhimento e isso não me traumatizou. E o que eu mais acho de conquista é quando eu consigo entrar nas comunidades e juntar todo mundo e alguém fala, partilha e se sente seguro estar falando comigo, conversar sobre menstruação ou fazer uma pergunta, se sentir à vontade para uma desconhecida, né? Tipo, no primeiro momento que a gente vai, e sempre é um acolhimento e essa troca é muito importante, né? E quando a gente repete, né? Quando a gente vai de novo naquela comunidade ou nas pessoas em situação de rua, é sempre muito amor, muito abraço, tipo assim, irmã, que bom que você veio, eu estava precisando, e já me conta da vida toda. Então, assim, nesse trabalho de voluntariado é muito, acho que mais gratificante para a gente enquanto escuta, enquanto acolhimento. Eu lembro que na pandemia, no auge da pandemia, a gente continuava distribuindo e todo mundo me abraçava. E eu ficava muito nervosa. De máscara, né? A gente distribuía máscaras também. E às vezes ninguém que pegava o kit, né? O que eu falo, quando a gente está na rua, para as pessoas que são em situação de rua, a gente não tira ninguém da nossa fila. Todo mundo que entrar na fila tem direito de receber. A gente só, antes de distribuir, a gente faz uma fala dizendo, gente, isso aqui é um kit para pessoas que menstruam. Quem está na fila vai receber. E muitas vezes, nesse momento, muita gente não recebia. Só vinha, me dava um abraço, falava, tudo bem, irmã, como é que você está? E eu abraçava e falava, eu estou bem. E você, está usando máscara? E aquilo, para mim, era muito gratificante, porque as pessoas, no momento da pandemia, queriam se abraçar, e ninguém abraçava quem encontra em situação de rua. Todo mundo tinha medo de morrer. E era natural. E isso, para mim, até hoje é muito marcante nesse trabalho. A gente já teve parcerias incríveis, de pessoas que chegaram junto para lutar. E eu acho que uma das grandes vitórias são essas pessoas, são essas parcerias. A gente também teve um negócio que eu acho incrível. A gente colocou no meio de um grande shopping aqui de Fortaleza uma exposição sobre menstruação. Então, assim, era um negócio rosa no meio do shopping. E eu olhava, gente, é sério? Tem umas fotos ali falando de menstruação. Tem pessoas que se encontram em situação de rua. Ali naquelas fotos, gente, era na frente de uma joalheria carérrima, nacional. E eu olhava, gente, não é possível. E isso é uma vitória. Mas não é uma vitória da Larissa. É uma vitória de todas nós que estamos aqui, estamos lutando por dignidade menstrual. Sim. Então, isso me faz feliz demais ver, como eu falo de novo, da Ecociclo crescendo e Girl Up fazendo as políticas públicas e jovens como a Flora envolvidas nas políticas para que todo mundo tenha a dignidade menstrual. A gente caminha todo junto. Então, também a quantidade de absorvente que a gente já entregou, questões de educação. Eu acho que isso são vitórias que a gente, no final do dia, muitas vezes quer desistir porque não tem doação. E aí a gente, não, vamos continuar, que é legal, a vitória é nossa. A vitória é nossa, das pessoas que menstruam e que estão aqui lutando para que tudo aconteça. É isso. Faço das suas palavras a minha, Larissa. Eu também me sinto muito vitoriosa de escutar vocês e ouvir o sucesso de vocês e ouvir as coisas que vocês estão fazendo. Eu acredito muito nessa frase de fazer a nossa voz ecoar quando a gente não estiver na sala, sabe? Seria muito difícil se a Ecociclo fosse aí sozinha, porque a gente não tem braço para alcançar todo mundo ao mesmo tempo, a todo lugar. E a gente sempre falou e a gente sempre fala
e tem esse cuidado em relacionado, que é importante falar, ao ego, que é, a gente não criou o Ecociclo para ser nosso empreendimento, porque a gente criou, porque a gente é massa, é perfeita. Não, a gente criou o Ecociclo para ser um serviço à comunidade. E aí, quando o Ecociclo não puder chegar nesse lugar e ser esse serviço à comunidade, a gente quer que o nosso propósito, ele continue. E que para que nosso propósito continue, precisamos de outras pessoas que estejam alinhadas no nosso propósito. E que massa que existem essas pessoas que possam continuar, porque o trabalho de Ecociclo não é ser Ecociclo, é servir a comunidade. E a gente tem muita consciência de que a gente não vai poder fazer isso sempre, porque a gente não tem braço suficiente e a gente nem quer, porque o trabalho coletivo ele é muito mais legal. E a gente toma muito cuidado assim com essa questão desse ego, desse cuidado de que não é sobre mim, não é sobre Ellen, não é sobre Paty, não é sobre Patrícia, é sobre as pessoas que a gente quer atender, sobre o propósito que a gente acredita e as pessoas que a gente quer alcançar. Então, muito obrigada, Helena. Bom, faço das palavras de vocês as minhas. E tem alguns pontos, alguns momentos, eu acho que para a gente mostraram o nosso sucesso. Eu acho que, primeiro de tudo, para mim, falar de dignidade menstrual, do jeito que pelo menos a Girl Up Brasil fala, e eu sei que muitas das organizações de vocês também falam, é o quanto que nesse processo de garantir direitos, a gente envolveu politicamente meninas e mulheres. E eu acho que esse é um subproduto tão importante quanto o produto em si, que é garantir a dignidade menstrual, né? Então, pelo menos na Girl Up Brasil, a gente teve... foram 9 legislações estaduais, 6 aprovadas, 3 protocoladas e cerca de 43 legislações municipais, dentre as sancionadas e as protocoladas, em todas as regiões brasileiras. E essas 100% delas foram meninas que bateram na porta de tomadores de decisão, de legisladores, legisladoras, geralmente, e que foi muito bonito ver esse processo e o quanto que as meninas, acompanhando essas legisladoras, fez com que elas começassem a gostar mais de política, fez com que elas, como eu, por exemplo, tomassem decisões de carreira, sabe? Hoje eu faço política pública por conta disso, antes eu fazia só relações internacionais. E o quanto que a gente precisa dessas meninas, dessas mulheres fazendo essas políticas públicas para que elas, de fato, representem a gente, né? Então, então, eu acho muito importante a gente ver essas mulheres, essas meninas na linha de frente. E eu acho que outro subproduto também, que é uma vitória muito grande, é a questão intergeracional. Eu vejo muitos problemas hoje em alguns movimentos, em especial no feminista, esse problema das gerações. Então, como é que essa geração que está há 40 anos militando conversa com quem começou agora, que tem outro jeito de militar, sem que a gente perca aquilo que a pessoa aprendeu durante esses 40 anos de militância e sem que isso seja totalmente desatualizado e não funcione na realidade de hoje. Então, acho que a gente tem um embate intergeracional muito interessante, que eu acho que vale muito investimento da gente pensar nisso, até para garantir a sustentabilidade. Como eu falei, vai demorar 10 anos para a gente implementar esses negócios tudo, então a gente vai precisar muito desse esforço das pessoas que sabem, têm o conhecimento técnico disso, porque as meninas, nós jovens, a gente tem, assim, muitas vezes o tempo, né, porque a gente geralmente não tem filho ainda, a gente não tem casa, trabalho, mil coisas assim. Eu trabalho isso tudo também, que é difícil a gestão do tempo, mas mesmo assim, né, a gente tem outra dinâmica que eu acho que possibilita a gente estar nessa mobilização, nessa luta de frente e tudo mais, mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento teórico que essas mulheres têm. Então, acho que é essencial, né, a gente promover o que a gente está promovendo, que é esse conhecimento, essa troca intergeracional. E outros, eu acho que um outro ponto também, além dessas legislações aprovadas, é a derrubada do veto do Bolsonaro. Não sei se vocês lembram, mas há 2 anos antes, aliás, 2 anos não, 1 ano e meio antes do veto do Bolsonaro, a deputada Tabata Amaral, aqui de São Paulo, ela colocou uma legislação para ser votada, muito parecida com o que a gente tem hoje, só que era um pouco mais ampla em termos de espaços a serem distribuídos absorventes, e ela foi rechaçada, completamente rechaçada. Falaram, não, isso é um absurdo, vai falir o Estado comprar absorvente para todo mundo. Foram várias coisas, em especial na parte econômica, né? Então, falando várias coisas. 1 ano depois, e aí, assim, né, nesse meio do caminho teve o Fantástico, e isso foi muito interessante, porque o Fantástico, cara, quem estava conversando com a assessoria era a diretora executiva da Girl Up Brasil,
né, a Letícia. E foi interessante porque a gente queria muito que... Foi nesse esforço de entender que a gente precisava falar das meninas a nível nacional e de que elas estavam fazendo com política pública, que a gente cavou esse contato com o Fantástico e foram, eu acho que, sei lá, 6 meses que a Letícia ficou conversando com o Fantástico, e aí era aquela coisa, tipo assim, vai acontecer, não vai acontecer, não vai, será que vai rolar? E aí, quando isso rolou, a pessoa que fez a reportagem, Juliana Girardi, ela, assim, foi indicada o maior prêmio de jornalismo do Brasil que a gente tem. Ela é uma grande aliada também, a gente ainda conversa, assim, com ela, né, para alguns eventos, para algumas coisas, então, assim, é interessante ver o quanto que uma mulher, por exemplo, né, no jornalismo, que seja no audiovisual também, assim, é importante para nossa luta. E, para mim, o Fantástico é uma das maiores vitórias que a gente teve como movimento, porque depois daquilo lá, se a gente vê no Google Trends, nunca voltou a ser pesquisado da mesma maneira. Começaram a publicar mais sobre, a produzir mais conhecimento. Então, essa produção de conhecimento que comecei a atuar com isso começo de 2020, tinha quase nada. Vocês, enfim, que estavam pesquisando, não vão lembrar, não tinha quase nada na internet sobre isso, cara. E tinha mais, era só coisa em inglês. Depois do Fantástico, todo mundo começou a ficar muito legal ser ativista menstrual. Antes era super cringe. E agora é, uhul, olha que bacana, ativistas menstruais. E eu fiquei assim, gente, como é que isso aconteceu em 2 anos, sabe? 1 ano, aliás, né? Pra mim foi tipo, nossa, mas a gente tá atuando, né? Já fez tanta coisa com isso. E aí teve a derrubada do veto, e aí o Bolsonaro foi rechaçado por vetar. Aí eu falei, gente, como o Brasil é engraçado, né? 1 ano antes, a Tabata estava sendo rechaçada por apresentar um negócio desse que ia falir o Estado brasileiro, e agora o Bolsonaro está sendo desumano por vetar. Então, acho que isso mostrou muito quanto que a pauta avançou. Acho que maior indicador que esse não há. E, enfim, inclusive na derrubada do veto, a base do governo, a base do Bolsonaro votou contra o veto. Eu acho que isso mostra mais uma vez uma vitória. Eles reconheceram o que eles fizeram. E assim, claro que a gente tinha a líder da bancada feminina era da base do governo, fez várias articulações, tem todas essas questões políticas. Mas eu acho que esse é um ponto, assim, foi uma vitória muito grande, muito simbólica. E eu estava lá com outras 10 meninas naquele dia, entramos no plenário, subimos na mesa diretora do plenário com quem estava presidindo a mesa, que era o Marcelo Ramos, e foi muito bonito. Foi uma cena, assim, tipo, das meninas, e aí ele chamou as deputadas, então estavam nós meninas e as deputadas lá em cima da mesa diretora, literalmente vendo, sabe, esse veto cair. Então é uma coisa que eu chamo, né, pelas mãos, pelas mentes da juventude. Eu acho que é isso também, a gente tá com isso. E hoje a gente tem essa articulação maior, tô trabalhando mais por isso também, mas estou muito empolgada para ter essa reunião no final do mês com o Ministério das Mulheres, com o Ministério da Saúde, ver como vai ser isso, ver como a gente pode, de fato, tá nos lugares que são estratégicos, né? Porque, enfim, o que a gente está fazendo é um serviço emergencial, que quem vai ter que estar fazendo isso aqui é o Estado daqui a algum tempo, para que a gente possa, por exemplo, desenvolver a educação menstrual, trabalhar em outras frentes. Então, acho que quando eu converso com outras ativistas, eu vejo muito essa questão do quanto o nosso trabalho se complementa, né? Tipo, tem eu que adoro burocracia, direito constitucional, essas coisinhas, e aí tem a pessoa que adora estar no campo, desenvolvendo esses currículos, desenvolvendo esse trabalho com as meninas, e são elas que no final vão nos ajudar a trazer para a burocracia a realidade. Então, acho que essas complementariedades, eu acho que são muito ricas, muito importantes, e complementariedades também regionais, porque o jeito de falar é tudo, como vocês falaram, a adaptação de discurso é tudo. E nesses quesitos, regionalidade é absolutamente tudo. Do jeito que você vai falar no Ceará, do jeito que você vai falar em São Paulo, acho que é importante então a gente ter essa diversidade regional também no movimento. Acho que eu vejo isso como um avanço muito grande, assim, da gente ter várias representantes incríveis em cada estado e fazer disso um movimento muito rico. Então é isso. Falei muito também porque eu me empolguei, mas é isso, gente. Muitos detalhes para vocês que queriam detalhes. Tudo bem, Helena. Inclusive, esse é um dos orgulhos de Ecociclo também. A gente está agora com o programa da Embaixadoras da Menstruação e a gente tem mulheres de todas as regiões do país. Era uma coisa assim que a gente não abriu, não podia abrir mão. E a gente ficou ali, não, tá tendo pouca inscrições de tal região, vamos focar nessa região, porque a gente precisa garantir que pelo menos todas as regiões elas estejam representadas, porque a gente sabe que a gente tem as nossas lutas que são parecidas, mas a gente tem as especificidades, porque ser humano é específico. Então, a gente queria que cada região falasse por si, sabe? E aí a menstruação tem uma coisa muito interessante, que é
interessante. Eu não sei se tem outra palavra, porque eu não sei se é bom ou ruim, mas, por exemplo, dá para se falar com o Ministério do Meio Ambiente, dá para se falar com o Ministério das Mulheres, dá para se falar com o Ministério da Justiça, dá para se falar com a questão do Ministério de Igualdade Racial. Uma pauta que é interessante porque estamos todos precisando falar e precisa ser um trabalho coletivo, porque não dá para falar com, não sei, Ministério das Mulheres, dando só um exemplo, garantir lá o absorvente se o Ministério de Desenvolvimento não está incluído para garantir o saneamento básico. Então, é interessante porque, não sei se é bom ou se é ruim, mas é interessante porque a gente acaba tendo que trabalhar essa articulação e trabalhar por diversas formas. Eu queria agradecer a vocês do fundo do meu coração, e eu acho que essa mesa está extremamente potente. Eu vou reassisti-la, porque eu não consegui anotar tudo que eu queria, para poder estar atenta a vocês também. Eu vou reassisti-la, porque ela está muito potente. Muito obrigada, mulheres. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fico extremamente orgulhosa e de coração aquecido de que não andamos só. Muito obrigada. Eu agradeço demais, sério, pela oportunidade. Foi ótimo, gente. E agradeço também o convite e a promoção desse espaço, que é raro muitas vezes, então é muito importante a gente ter esses espaços de troca para lembrar que a gente não está sozinha, e quando a gente desanimar, a gente lembrar, poxa, mas tem muita gente aí. Então, agradeço demais o convite e o reconhecimento, que agora é legal ser menstrual, né? Então, que a gente fale de pautas, né? Não só a superfície, mas sim que a gente fale do trabalho de organizações que estão aí no campo. Inclusive, Helena, o poder descansar, porque eu sei que tem outra de acordada, sabe? Tem, tipo, agora eu posso descansar um pouco, porque tem outra mulher que está ali no meu trabalho, e quando ela precisar descansar, eu vou estar acordada por ela. Eu também queria agradecer muito. Pode falar. Não, eu só falar que é isso, construir redes para que a gente possa dormir também, né? Porque foi fácil os últimos 4 anos, né? Na temática, para não dizer o resto. É verdade. Gratidão, assim, pelo convite. Ser convidada pela Eclosic. Gente, sou eu mesmo. Eu vou falar da Sangue Nosso. E, assim, esses espaços são importantíssimos, por mais que a gente já tenha falado e repita. Mas, assim, também essas discussões para todo mundo que está escutando a gente, que está assistindo, entender como funciona o trabalho, e tá com a Helena, que todo mundo fala de Helena, lá no... todo mundo, Helena, gente, vocês conhecem a Helena Blanco? Eu falo, gente, vamos... Também de Ecociclo, que é, assim, eu lembro que quando eu vi lá, sério, Ecociclo, assim, muitas vezes parece distante, mas é o que eu repito, né? A gente está junta nisso, né? Nessa luta. E a gente acreditar que a gente está fazendo a coisa acontecer, mesmo que seja assim, né? Distribuindo ou envolvido no plenário, como você falou, Helena, a gente está construindo junto. Seja desenvolvendo o absorvente aí, que é biodegradável, que eu acho, caramba, muito inteligente essa mulherada. E a Flora que está aí na escola, na faculdade, vai desenvolvendo. Gratidão mesmo, como a Helena falou, seu coraçãozinho total. Acompanhem as redes aí de todo mundo, cheguem junto, curtem, compartilhem, porque isso aí já é uma ajuda gigante para a gente. Obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo, maravilhosa. Beijo. Beijo.